Olá, bem-vindos ao Curiosamente, um podcast do GIM, agora em parceria com o Observador. Em cada episódio convidamos uma figura pública para fazer perguntas aos cientistas do Gulbenkian Institute for Molecular Medicine. E neste primeiro episódio recebemos o músico Benjamin. Olá, Benjamin. Olá, é um prazer estar aqui. Curiosamente curioso? Muito curioso. Muito curioso. Eu sou João Miguel Santos e hoje vamos falar sobre mosquitos e sobre uma doença propagada por estes pequeninos insetos, a malária. É uma doença que mata milhares de pessoas por ano, sobretudo em África e sobretudo crianças até aos 5 anos. A Maria Manuel Mota estuda esta doença há mais de 3 décadas e conseguiu já grandes progressos no estudo desta doença, o que lhe valeu também vários prémios. É investigadora e dirige a Fundação GIM. Viva Maria Manuel Mota. Olá, muito boa tarde e é um prazer estar aqui convosco. Muito bem. Maria Manuel Mota, sabemos como se transmite a malária através da picada de um mosquito, sabemos como atua o parasita dentro do corpo humano. O que é que falta saber para se alcançar a descoberta de uma vacina? Tanta coisa. Porque é verdade que há mais de 100 anos que nós sabemos que a malária é causada por um parasita que se chama Plasmodium. E porquê é que nós chamamos-lhe parasita? Que eu acho que é importante as pessoas perceberem isso. Porque é que não é uma bactéria ou um vírus? Biologicamente, qualquer organismo que entre dentro do outro ou que cause dano ao outro numa relação, digamos, que tenham, não é? Tem o seu benefício, mas causa dano, será biologicamente um parasita. É fácil as pessoas perceberem essa definição. Mas quando foi da transição do século XIX para o século XX e que se começaram a descobrir toda a microbiologia, porque havia instrumentos para o fazer, e que se começou a ver que havia bactérias, vírus, organismos um bocadinho maiores, mais complexos, os parasitas ficaram um bocadinho ao lado, porque são mais complexos do que as bactérias e os vírus. As bactérias são organismos já celulares, portanto têm uma célula, mas são organismos muito simples. É como se nós comparássemos uma casa, a casa era um loft. Nada está dividido em divisões e, portanto, tudo está, digamos, no mesmo ambiente. Os outros organismos mais complexos, que são como nós, que são já o que nós chamamos de eucariotas e não procariotas, já têm as suas células com o núcleo, onde está todo o genoma, têm muitos organelos, têm muitas divisões, digamos, para diferentes funções. E os parasitas são micróbios, quando precisam de um microscópio para se ver, portanto não se podem ver à vista, mas já são bastante mais complexos. E o parasita da malária é um destes organismos muito complexos que causa a malária. E, portanto, como eu estava a dizer, há mais de 100 anos que nós sabemos que é este parasita que causa a malária. Há mais de 100 anos que também sabemos que ele nos infecta a nós, mas precisa de ser transmitido por um mosquito. Há mais de 60, 70 anos que sabemos que sabemos o ciclo de vida todo. No entanto, ele é tão complexo que não sei se vocês repararam que eu disse que há mais de 100 anos, 120 anos ou mais, que sabemos que é o parasita, que é transmitido por mosquitos, mas só há 60 ou 70 anos é que sabemos o ciclo de vida todo. Porque ele tem tantos aspectos diferentes, mesmo dentro de nós, que não foi possível perceber onde é que ele estava o tempo todo. Okay. E, portanto, quando ele é transmitido por um mosquito, ele primeiro tem que se instalar no fígado, no nosso fígado, não causa qualquer doença. Nos seres humanos está cerca de uma semana lá e não causa qualquer doença. O mosquito transmite muito poucos parasitas, provavelmente 2 parasitas, 10 talvez no máximo, que chegam ao fígado, mas cada um desses nesta semana vai dar 50 mil novos parasitas. Portanto, quando chega ao sangue, quando sai do fígado e vai para o sangue e começa a infectar as células vermelhas do nosso sangue, aí, a cada 48 horas, no caso humano, dá origem a 20, 30 novos parasitas. Em 2, 3 dias de chegar ao sangue, temos bilhões de células infectadas com este parasita. E já é tarde demais. E aí é tarde demais. Okay. E, portanto, não causa doença, é bastante silencioso na primeira fase e depois, quando está, já temos um exército enorme que é difícil combater. Mas a verdade é... Portanto, é uma espécie de um parasita inteligente, é isso? Não é. A evolução não pode ser inteligente. Sim. É assim. Todos os organismos têm a sua complexidade e evoluíram de maneira a estarem com os seus hospedeiros para sobreviverem, porque o parasita da malária existe antes do ser humano existir à face da Terra.
Ou seja, ele infecta muitos vertebrados que não... E depois infecta todos os mamíferos, infecta quase todos os mamíferos que conhecemos, e, portanto, é um parasita que pré-humano já estava à face da Terra, portanto, evoluiu para sobreviver e, portanto, tem uma capacidade de sobrevivência enorme. Sendo ele um parasita que vive da generosidade, entre aspas, dos hospedeiros, é possível secar, digamos assim, a sua fonte de alimentação e levar à sua morte no corpo humano? Nós estamos convencidos que sim. Ou seja, nós estamos convencidos, por isso é que trabalhamos para isso, de que vamos descobrir fatores, e já descobrimos vários, em que o parasita usa para a sua boa função. E quando descobrimos um, achamos mesmo, uau, isto é mesmo um momento eureka, já estamos, isto. Mas começamos a perceber que o parasita rapidamente se adapta sem ele e consegue fazer sem esse fator, faz de outra forma. E, portanto, depois, para explicar, no fundo, o nosso falhanço, começamos por dizer, isto deve ser um coquetel de coisas, precisamos é de chegar a esse coquetel. Mas, na verdade, ainda agora, no presente, temos um financiamento da Fundação Gates, que trabalhamos juntamente com uma equipa no MIT e outra no Instituto Pasteur, em que acham mesmo que vai haver um fator que nós podemos, e portanto ainda nos estão a financiar para isso, ou seja, depois de nós tudo que já descobrimos, etc., eles continuam a achar que vai haver um fator em que se poderia dar uma injeção, portanto, se poderia dar uma injeção a todas as crianças antes da época das chuvas. Só há mosquitos na época das chuvas, portanto, só há transmissão da malária na época das chuvas, só há transmissão do plasmódio, portanto, só há malária em si na época das chuvas nas regiões que são afetadas por esta doença. E, na verdade, nós hoje sabemos, há tecnologia suficiente, e é mais uma vez tecnologia da RNA, as pessoas todas se habituaram a ouvir falar do RNA por causa das vacinas. Sim. O RNA evolui imenso e há uma tecnologia em que nós podemos, com RNA, fazer com que um gene, e no fígado é relativamente fácil, não faça proteína durante 6 meses. E, portanto, se nós descobrirmos qual é esse gene que faz essa proteína que o parasita precisa, nós podemos inibi-la durante 6 meses, que é durante toda a época das chuvas. Matá-lo à fome, é isso? E matá-lo à fome. E, portanto, mesmo a Fundação Gates acredita que isto é possível. E, portanto, nós também estamos ainda convencidos de que vamos descobrir. A verdade é que, durante os últimos 20 anos que a minha equipa trabalha neste aspecto específico, dizem assim, vamos trabalhar há 20 anos, ainda não estão lá. Não estamos lá, mas nós descobrimos imensas coisas. As pessoas têm que ter noção de que isto... Claro. E aqui é um bocado como a música, no sentido de que às vezes faz-se uma composição, imagina um trecho que é muito bonito, mas depois tudo aquilo tem uma certa complexidade, e não é só um trecho, é os instrumentos todos que entram ali, é a percussão, tudo isso é que depois faz algo que nos mexe com as nossas emoções, não é apenas aquele trecho que se fez, não é? É todo o conjunto. E sim, a ciência também é assim, a ciência é feita muito, é quase como uma orquestra, não é? Isso. É, de repente, claro que às vezes há uma descoberta que é o solo, digamos, não é? Pronto, mas a frase musical, não é? Mas realmente eu acho que é, e as pessoas têm que perceber isto, o conhecimento, eu costumo dizer muito que é como uma cebola, e é feito de camadinhas. Para chegarmos lá temos que ir tirando uma camada para a outra para entendermos como é que aquilo é feito. E a ciência é assim. Na sua expectativa, uma vacina, vai ser possível ter uma vacina daqui a quanto tempo? O que é realista? 20, 30, 40, 50 anos? Nós temos 2 vacinas. E, portanto, ou seja, e as pessoas isto perguntam-me muito, e eu acho que há mesmo uma dúvida que é enorme aqui, que é, vocês fizeram uma vacina em menos de um ano para o vírus do SARS-CoV-2. Como é que não fazem isto que há 50 anos, desde os anos 50, que as grandes campanhas da Organização Mundial de Saúde, portanto estamos a falar há 70 anos, que andam a pensar que poderiam ter uma vacina. Quer dizer, como é que é possível ainda não ter uma vacina? É algo completamente distinto, no sentido de que nós, na malária, não temos uma coisa que se chama imunidade estéril. Okay? No sentido de que, por exemplo, vou dar o exemplo do sarampo, que é até mais simples que o SARS-CoV-2, mas o vírus de sarampo, desde quando temos 2 hipóteses: ou morremos ou sobrevivemos e nunca mais temos sarampo na vida. Ficamos imunes. E, portanto, a vacina, quando surgiu, vai fazer a mesma coisa que o vírus faz, que é, vai fazer sem matar, vai fazer uma coisa que é atenuado e que simplesmente a pessoa fica. Na malária nós não conseguimos fazer isso com facilidade, a não ser com
alguns tipos de parasitas, e temos no nosso Instituto o Miguel Prudêncio, que trabalha uma vacina deste tipo, em que, dando parasitas atenuados, conseguimos, tem que ser uma grande quantidade, isto e aquilo. Portanto, nós estamos a tentar fazer melhor do que a natureza faz. E ao fazer isto, por exemplo, SARS-CoV-2, nós não fazemos melhor que a natureza. As vacinas não fazem com que não fiquemos infectados, fazem com que não ficamos doentes, que é exatamente, à medida que vamos sendo vírus, também não ficamos doentes agora, Sim. não é? Portanto, ficamos menos doentes, etc. Portanto, obviamente, Como se sempre o a ciência nosso corpo soubesse tenta repetir a defender-se. natureza. E aqui na malária temos que fazer melhor que a natureza, porque senão as pessoas estão durante muito tempo, muitos anos, com o perigo de morrer. Uma criança que vive nas zonas endémicas tem o perigo de morrer provavelmente até aos 6, 7 anos de idade e está a ter malária desde que nasceu, não é? Portanto, há todo um aspecto que é complexo de fazer. No entanto, como eu estava a dizer, há 2 vacinas. Só que essas 2 vacinas, antes, já havia uma antes da pandemia, e 10 anos antes estávamos a discutir nos grandes encontros científicos se ela devia ser administrada, ou seja, devia ser, no fundo, colocada nos locais. E muitos cientistas eram contra, incluindo eu, ok? Porque achávamos que a proteção é tão curta, era 30%, 40%, que tínhamos muito receio do que íamos causar nas populações, no sentido de que todas as campanhas de vacinação que surgiram nos nossos países, na Europa, etc., e depois em África, tudo isto, o que nós ensinamos aos pais e às mães, não é? Mas, quer dizer, e normalmente são mães que vêm dizer, o seu filho ou a sua filha está protegido deste organismo. Ali nós não podemos dizer isso. Sim, nós estamos a dar uma vacina que é 30%, mas continua a ter necessidade de pôr as redes mosquiteiras impregnadas de inseticida, que não é uma coisa agradável, não é uma coisa bonita de filme romântico ou esvoaçar, tudo isso. E as pessoas podem dizer, então, mas porquê é que eu estou a fazer isto se tenho que continuar a fazer aquilo? Portanto, e tínhamos receio. Claro que depois da pandemia, e o que observamos é que mal nós abrandamos todas as organizações mundiais de saúde, etc., começamos a aumentar os números, às tantas é melhor 30% do que nada, não é? Benjamin, tens perguntas para fazer a Manuel Mota? Primeiro dizer que apreciei o paralelismo com a música e com a orquestra. Mas não é por estares aqui que eu fiz, porque eu costumo fazer muito com a orquestra. Sim, mas eu acho tudo dá trabalho, não é? Com uma investigação destas, imagino que o trabalho seja ainda mais, muito mais complexo do que estar a fazer música, provavelmente. Não sei. A minha pergunta vinha um bocado nesta boleia das vacinas, porque estamos a viver uma época estranha de desinformação, não é? De combate à ciência, à intelectualidade, muito generalizada, e era um bocado tentar perceber como é que isso, por exemplo, está a afetar a investigação a nível mundial e em particular em Portugal também. Imenso, porque nós sempre tivemos a noção de que temos que ter o apoio da população, ou seja, não é que haja ciência popular e ciência não popular, não é? A ciência é para todos, é feita por todos, e portanto não é para ser popular ou deixar de ser popular. Mas nós temos que ter o apoio da população, primeiro porque grande parte dos nossos financiamentos são públicos, portugueses, europeus, do mundo inteiro, e quando não são privados de pessoas que acreditam na ciência. Portanto, se a população, são mecenas, etc., portanto, se a população não acreditar, os governantes não sentem necessidade de achar que claro que agora até já temos governantes que são, não se dizem anti-ciência, mas é pior, era muito melhor serem ao menos diretos, na minha opinião, mas acreditam numa pseudociência e coisas que não... Porque as pessoas pensam assim, mas então o que é ciência exatamente? Ciência é uma coisa muito, muito clara, existe um método, e quem não cumprir esse método não se chama ciência. Ou seja, eu posso chegar a casa e com a minha filha fazer uma coisinha, uma experiênciazinha, mas não é ciência. Claro. É uma coisa sobre educação científica, sobre explicar como é que as coisas funcionam. Mas para eu ter resultados, e apesar de correr bem uma vez, não quer dizer que corra bem sempre, não é? Tem que ser reprodutível, claro. Tem que ser reprodutível em vários sítios do mundo. Essa parte é muito importante. É claro, e temos que ser... tem que ser contradita, tem que ser testada de maneira diferente, porque muitas vezes fazemos experiências que realmente naquela contexto a experiência parece indicar aquela interpretação é mais correta, e isso não é um mau cientista, fez a interpretação mais correta naquele contexto, mas num contexto diferente, uma pessoa que pensa de uma maneira diferente, que vê a perspectiva, que vê
ponto, de uma perspectiva diferente, pode ter uma interpretação completamente diferente e tem que contradizer, e estes dois não são adversários. Os dois cientistas são colegas que simplesmente conversam e que chegam à conclusão, não vi sobre esse ponto, obviamente. Mas eu acho que a maior parte das pessoas, não sei, pelo menos muitas conversas que eu tenho acerca deste assunto é que as pessoas não percebem que a ciência é isso, que é o estudo, é estudar, é ter um método de estudo, é verificar resultados, comparar com outros colegas do outro lado do mundo. E é baseado em factos. E que as pessoas, cada vez nós temos que explicar o tempo todo que uma coisa é um facto e outra coisa é uma opinião. Todos nós temos o direito de ter a nossa opinião, e acho mesmo que não devia haver limites para a opinião, mas o que não podemos é tentar fazer um discurso como se a opinião fosse um facto, que não é. Ou seja, nós podemos... É a mesma coisa. Eu gosto de um preto, não gosto de amarelo. Outra pessoa gosta de amarelo. É a nossa opinião. Eu acho que esta cor não fica bem, esta cor fica bem. É uma opinião. E na ciência também. Eu, por acaso, quando como coisas com alho, a minha digestão é muito mais bem feita. Coisas que as pessoas adoram dizer. Isso não é ciência. Okay? Não foi testada, não foi feito para saber que realmente a grande maioria das pessoas, e há uma razão por trás de se sentirem super bem. E, portanto, há todo este aspecto que as pessoas têm que... E não tem mal nenhum a pessoa dizer que sempre que come coisas que tiveram um alho como tempero que se sentem lindamente, ok? Pronto. Não tem mal nenhum. A conclusão não se torna uma lei científica, não é? E, portanto, eu acho que este é um aspecto, tudo isto depois tudo que é suplementos, as partes alternativas, tudo isto, a pessoa tem que ter noção de que se não foi testado, não quer dizer que esteja errado. Sim. Mas tem que ser testado antes para estar certo, completamente para estar, e para ser cientificamente um facto. É só isso. Benjamin, encontras aqui alguma relação entre a ciência e a arte? Não, eu não tenho que fazer nada do que eu faço, tem que ser um facto ou que tem que ser comprovado. Isso é a maravilha da liberdade artística. Nem ninguém morre, nem ninguém... Essa parte eu gosto. Mas atenção, o que eu faço, eu também não mato ninguém, nem sim, faço nem a sobreviver, sim, porque estamos muito longe desse aspecto, não é? Mas isso às vezes também é visto do meu lado, estou a brincar à ciência. Não estamos a brincar à ciência, estamos a acumular conhecimento que faz com que depois de um dia isso ajuda a um facto novo, não é? Portanto, são vários factos e eu acho que isso é importante. Agora, eu acho que há uma ligação que eu vejo não desta maneira, mas no fundo, todos nós tentamos compreender o mundo à nossa volta. Claro. E, no fundo, a arte, a música, etc., é para as pessoas se compreenderem a si próprias, compreenderem as interligações que têm uns com os outros e, portanto, é uma forma diferente de aproximar a ciência, não é? Aproximar o nosso conhecimento do mundo, queria dizer. E a música, a ciência faz parte da música, faz parte da produção musical, a física faz parte tudo o que é acústica, gravação, microfones, tratamento acústico de uma sala, que tudo é calculável, não é? Não é biologia, mas é ciência? É ciência que tu podes aplicar, ou seja, tu podes... Sem dúvida. Não é? Tu podes aproveitar o conhecimento científico para manipulá-lo criativamente. Mas eu acho, para um músico que faz música, imagino eu que muitos deles passam pelo conservatório, não sei, que têm educação musical, digamos, não é? E eu tive 10 anos de educação musical, mas quer dizer, sou surda de ouvido completa. Só tenho educação musical porque a minha mãe achou que adorava que a filha tocasse piano, ok? Só isso, ok? Pronto. E hoje martela nas teclas, não? Nada, sou completamente... Não sou capaz de tocar os parabéns a você se não tiver a bata à minha... Benjamin está aqui. Portanto, eu sou mesmo uma falhada nesse aspecto. Mas quer dizer, tive conservatório, tive história da música, etc. E eu imagino que, claro que há uma parte de emoção, há uma parte mas também há uma parte de técnica que a pessoa depois também tem que saber e que é diferente agora do que era há uns anos atrás. E de método, não é, Benjamin? E de método. Tu que tens um disco novo a sair... Amanhã não. Em breve. Há método, não é? Há método. Desculpa, tá. Maria Manuel Mota, a ciência, tal como a arte, enfim, é considerada, isto é uma evidência, uma espécie de parente pobre das políticas públicas em Portugal. O que é preciso fazer para que o país invista mais na chamada ciência fundamental? Eu acho que somos aqueles parentes pobres, mas muito apreciados. Ok? Porque
É aquele em que toda a família acha, e não há discurso nenhum que não envolva a ciência. Não há nenhum discurso em que a inovação, a ciência, e depois depende do ramo político, vai mais para a inovação, outros vão mais para a investigação pura, isto, aquilo, outro, mas todos, no fundo, adoram falar sobre ciência e pôr a ciência no discurso. Pois. Depois, um problema de que vai, digamos, do discurso à ação. Isso é que é muito difícil de nós termos, e realmente isso é um problema. Mas para isso nós precisamos das pessoas todas lá em casa a achar mesmo que a ciência é a solução para os nossos problemas. Vai ser sempre. Vejam a pandemia. Nós tínhamos um problema aqui gravíssimo entre mãos. Podíamos ter estado 3 anos a entrar em lockdown, em sair, a entrar, a sair, conforme os números fossem subindo e descendo até haver imunidade de grupo. Num ano houve uma vacina, a imunidade de grupo foi criada com muito mais facilidade e estamos aqui todos rapidamente a falar uns com os outros. Muito bem, porque havia um trabalho prévio antes. Muitos anos, muitas décadas. Quais são os maiores desafios de gerir um organismo como a Fundação GIM, Maria Manuel Mota? É o financiamento? É o financiamento, é as pessoas, é tudo, não é? No fundo, são as ideias, não é? Sim. Uma Fundação GIM só funciona de ideias. E as ideias só funcionam com pessoas. Mas as pessoas só conseguem desenvolver as suas ideias se tiverem financiamento para as desenvolver. Portanto, no fundo é uma pescadinha de rabo na boca e é mesmo algo que... Mas tudo começa nas ideias. Sim. Sem ideias é que nós não vamos conseguir nunca fazer nada. Mas os grandes desafios é nós conseguirmos atrair os melhores. Para atrair os melhores temos de ter financiamento. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eles são o quê? Mercenários? Se tiver dinheiro? Não de todo. Mas as pessoas precisam de condições para trabalhar. E isso é preciso financiamento. E, portanto, tudo, no fundo, o financiamento está aqui como a ferramenta essencial para que as ideias sejam desenvolvidas. Muito bem. Maria Manuel Mota, muito obrigado. Benjamin, obrigado também a ti. Obrigado pelo convite. E boa sorte para o novo disco. Obrigado. Ciência e música de mãos dadas no primeiro episódio do Curiosamente. Regressamos dentro de 15 dias. Até lá.